Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um lado pouco conhecido de Cleópatra. Uma rainha poderosa, inteligente e cercada de mistérios, mas também envolvida em disputas familiares, alianças perigosas, casamentos políticos, luxo, conspirações e histórias tão estranhas que parecem inventadas. Então prepare a imaginação, porque agora vamos explorar coisas curiosas que muita gente não sabe sobre Cleópatra. Número 1. Problemas com bebida. As histórias mais famosas sobre Cleópatra quase sempre a mostram como uma rainha enigmática, inteligente, carismática e capaz de prender a atenção de qualquer pessoa ao seu redor. Tudo isso faz parte da lenda dela, mas existe um lado menos comentado. Cleópatra também gostava de festas, jogos, banquetes e noites regadas a vinho. Quando ela não estava tomando decisões importantes sobre o futuro do Egito, negociando com generais romanos ou tentando impedir que seus inimigos roubassem o trono, Cleópatra parecia aproveitar muito bem os momentos de diversão. E, no mundo antigo, especialmente entre as elites, vinho e banquetes não eram simples detalhes sociais. Eles faziam parte da vida política, religiosa e diplomática. Os egípcios, assim como muitos outros povos antigos, tinham uma relação forte com o vinho. Entre os ricos e poderosos, era comum organizar festas luxuosas que podiam durar horas, noites inteiras ou até vários dias. Cleópatra não permaneceu fora dessa tradição. E tudo indica que esse gosto por festas se intensificou depois que ela se envolveu com o general romano Marco Antônio, por volta do ano 41 a.C. A relação entre os dois tinha um lado político muito claro. Marco Antônio precisava dos recursos, da riqueza e do apoio do Egito. Cleópatra, por sua vez, precisava de proteção romana para manter seu trono seguro. Mas, além dos interesses de Estado, os dois também ficaram famosos por uma rotina de luxo e exagero, que impressionava até mesmo os padrões da época. Segundo relatos antigos, Cleópatra e Marco Antônio passavam muito tempo em festas e chegaram a formar uma espécie de sociedade exclusiva, lembrada como o Grupo das Vidas Inimitáveis. Junto com membros da elite egípcia e romana, eles organizavam banquetes noturnos, encontros extravagantes, jogos, competições e brincadeiras elaboradas. O mais curioso é que, de acordo com essas histórias, algumas das diversões favoritas do casal envolviam sair disfarçado pelas ruas, misturar-se à população e pregar peças em pessoas que não faziam ideia de que estavam diante da rainha do Egito e de um dos homens mais poderosos de Roma. Imagine Cleópatra, uma das governantes mais famosas da história, usando roupas simples, escondida em uma esquina, esperando o momento certo para assustar algum morador distraído. Para muita gente da corte, esse comportamento devia parecer indigno de uma rainha. Os nobres provavelmente cochichavam, criticavam e julgavam sua postura em silêncio. Mas Cleópatra parecia não se importar muito com isso. Ela governava, conspirava, negociava, encantava e também se divertia quando queria. Número 2. A verdadeira ancestralidade de Cleópatra. Quando a Netflix anunciou, em 2023, a série documental Rainha Cleópatra, retratando a monarca egípcia como uma mulher negra, uma grande discussão tomou conta das redes sociais. Para alguns, a escolha representava uma possibilidade legítima dentro da diversidade do Egito Antigo. Para outros, era uma distorção da história. Séculos depois da morte de Cleópatra, sua identidade étnica ainda continua sendo debatida. Para entender melhor essa questão, é preciso voltar ao contexto histórico. Cleópatra nasceu em Alexandria, no Egito, no ano 69 a.C. Naquele período, a era dos grandes faraós nativos já tinha ficado para trás havia muito tempo. O Egito era governado pela dinastia Ptolemaica, uma família de origem greco-macedônica que assumiu o poder depois das conquistas de Alexandre o Grande. Alexandria era uma cidade multicultural, cheia de gregos, egípcios, judeus, comerciantes, estudiosos, viajantes e povos vindos de várias regiões do Mediterrâneo, da África e do Oriente. Por isso, o Egito de Cleópatra não era um lugar simples de definir com categorias modernas. Era um ponto de encontro de culturas, línguas e tradições. A linhagem paterna de Cleópatra vinha dos Ptolomeus, descendentes de Ptolomeu I Sóter, general macedônio de Alexandre o Grande. Seu pai, Ptolomeu XII Auleta, era membro dessa dinastia. Já a identidade de sua mãe é menos segura. Muitos estudiosos apontam Cleópatra V Trifena como a provável mãe,
mas há incertezas, e essa falta de documentação abre espaço para especulações. Algumas teorias sugerem que a mãe de Cleópatra poderia ter tido origem egípcia. Outras defendem que ela também fazia parte do círculo greco-macedônico da dinastia. Há ainda hipóteses mais distantes, envolvendo ancestralidade núbia, persa ou síria, mas essas ideias não contam com provas sólidas. O que se sabe com mais segurança é que Cleópatra pertencia politicamente e dinasticamente à casa ptolemaica. Também é importante lembrar que aplicar conceitos modernos de negra ou branca ao mundo antigo pode ser complicado. As pessoas daquela época não organizavam identidade exatamente como nós fazemos hoje. Origem familiar, cidade, idioma, status social, cultura e lealdade política podiam pesar mais do que as categorias raciais atuais. Então, afinal, qual era a aparência étnica de Cleópatra? A resposta honesta é: não existe prova definitiva. O mais provável é que ela tivesse forte ancestralidade greco-macedônica, com possibilidade de alguma mistura familiar, mas os detalhes da linhagem materna continuam incertos. A menos que alguém invente uma máquina do tempo, viaje até Alexandria e veja Cleópatra pessoalmente, esse mistério provavelmente continuará alimentando debates. Número 3. Como Cleópatra conheceu Júlio César? Cleópatra se envolveu com homens extremamente poderosos ao longo da vida, e seu relacionamento mais famoso antes de Marco Antônio aconteceu com Júlio César, o grande líder romano. Mas, se a relação entre os dois já era polêmica por si só, a forma como eles se conheceram parece ainda mais inacreditável. A história começa durante a Guerra Civil Romana, entre Júlio César e Pompeu. Depois de perder a Batalha de Farsália, no ano 48 a.C., Pompeu fugiu para o Egito em busca de proteção. Naquele momento, o país era governado por Ptolomeu XIII, irmão e rival de Cleópatra. Os conselheiros de Ptolomeu decidiram que entregar Pompeu morto seria uma forma de agradar César. Então, quando Júlio César chegou ao Egito, recebeu a notícia de que seu antigo rival havia sido eliminado. Mas a reação de César não aconteceu exatamente como a esperada. Em vez de ficar satisfeito, ele teria se emocionado e se irritado com a maneira como Pompeu recebeu o tratamento. César permaneceu no Egito, e Cleópatra percebeu uma oportunidade. Ela havia sido afastada do poder por Ptolomeu e seus aliados, mas sabia que uma aliança com César poderia mudar tudo. O problema era que ela não podia simplesmente entrar no palácio e pedir uma audiência. Seus inimigos controlavam o acesso e certamente fariam de tudo para impedir esse encontro. Então Cleópatra montou um plano ousado. Segundo a versão mais famosa, ela pediu que um servo a escondesse dentro de um rolo de tecido, ou de um tipo de saco usado para transportar roupas e objetos. O servo levou o embrulho até os aposentos privados de César. Quando o tecido recebeu abertura, Cleópatra apareceu diante dele. A cena tinha tudo para impressionar. Em vez de chegar como uma rainha derrotada, Cleópatra surgiu como uma estrategista capaz de transformar perigo em espetáculo. César, que já era experiente em política, guerra e propaganda, provavelmente entendeu na hora que estava diante de alguém incomum. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela sala. Mas, depois desse encontro, Cleópatra conseguiu conquistar o apoio de Júlio César. A aliança entre os dois ajudou a restaurar sua posição no Egito e também fortaleceu os interesses romanos na região. Daquele momento em diante, a vida de Cleópatra, de César e do próprio Egito tomou um rumo que mudaria a história do Mediterrâneo. Número 4. A rainha dos casamentos familiares. Por mais estranho que seja imaginar Cleópatra aparecendo escondida diante de Júlio César, o contexto familiar por trás dessa história é ainda mais surpreendente. Antes de se aproximar do líder romano, Cleópatra já era casada com seu próprio irmão, Ptolomeu XIII. Esse casamento não aconteceu por romance. Ele resultou de uma ordem deixada por Ptolomeu XII Auleta, pai dos dois. Antes de morrer, ele determinou que Cleópatra e Ptolomeu deveriam governar juntos o Egito. Na prática, isso significava também uma união formal entre irmão e irmã, uma tradição que a dinastia ptolemaica adotava para preservar o poder dentro da própria família. No Egito Antigo, especialmente entre famílias reais, casamentos entre parentes próximos não eram vistos da mesma forma que seriam vistos hoje. A ideia era manter a linhagem sagrada, proteger a legitimidade do trono e evitar que outras famílias ganhassem influência demais. Ainda assim, para quem olha com os olhos modernos, a situação parece extremamente desconfortável.
Quando o casamento se estabeleceu, Cleópatra tinha cerca de 18 anos, enquanto Ptolomeu XIII tinha apenas cerca de 10. Além da diferença de idade, havia uma diferença enorme de maturidade política. Cleópatra era instruída, ambiciosa, experiente para sua idade e já entendia muito bem como o poder funcionava. Ptolomeu, por outro lado, era jovem demais e dependia fortemente de seus conselheiros. No começo, Cleópatra parecia disposta a governar ao lado do irmão, pelo menos na aparência. Mas os conselheiros de Ptolomeu queriam o controle total do reino. Com o tempo, eles começaram a conspirar contra ela, até forçá-la a deixar o Egito e buscar apoio na Síria. Essa rivalidade entre irmãos se tornou um dos conflitos mais marcantes da história ptolemaica. Enquanto Ptolomeu celebrava a vitória temporária, Cleópatra preparava o retorno. Ela voltou a Alexandria, conseguiu se aproximar de Júlio César e, com apoio romano, retomou seu espaço no governo. Mesmo depois disso, a disputa não acabou. César tentou reorganizar o poder no Egito, mantendo Cleópatra e Ptolomeu como governantes formais. Mas o jovem rei e seus aliados não aceitaram facilmente a situação. O conflito se transformou em guerra, com violência nas ruas de Alexandria e confrontos entre forças egípcias e romanas. No fim, Ptolomeu XIII acabou derrotado. Durante a fuga, acabou morrendo no rio Nilo. Assim, uma disputa familiar que começou dentro do palácio terminou em guerra aberta, intervenção romana e morte. Para Cleópatra, representou uma vitória política. Para a dinastia, representou mais um capítulo de uma longa história de rivalidades entre parentes. Número 5. Segundo casamento e um filho fora do casamento romano. Depois da morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra ainda precisava manter a aparência de continuidade dinástica. Por isso, ela se casou com outro irmão, Ptolomeu XIV. Na época, Cleópatra tinha cerca de 22 anos, enquanto ele era ainda muito jovem. Mais uma vez, o casamento era político. O objetivo era reforçar a legitimidade da rainha e manter a tradição ptolemaica de governo familiar. Não há indícios fortes de que essa união tenha sido uma relação conjugal verdadeira. Para os historiadores, tudo indica que serviu principalmente como fachada de poder. Ao mesmo tempo, Cleópatra mantinha uma relação com Júlio César. Desse vínculo, nasceu Ptolomeu XV, mais conhecido como Cesarião, nome que significa algo como Pequeno César. Cleópatra apresentava o menino como filho de Júlio César, embora, em Roma, a situação fosse politicamente delicada. César já tinha obrigações, alianças e uma posição pública complicada. Além disso, os romanos não aceitavam facilmente a ideia de um líder romano se casar com uma rainha estrangeira e transformar um filho nascido no Egito em herdeiro político direto. Por isso, apesar da importância simbólica de Cesarião, a união entre César e Cleópatra nunca se tornou um casamento reconhecido dentro da estrutura romana. A situação de Ptolomeu XIV também não durou muito. Pouco depois da morte de Júlio César, ele desapareceu da cena política e morreu ainda jovem. Alguns relatos antigos sugerem que Cleópatra pode ter ordenado sua morte para abrir caminho para governar ao lado do próprio filho, Cesarião. Mas, como acontece com muitos episódios da vida dela, separar fato, propaganda e suspeita é difícil. O que se sabe é que Cleópatra passou a reinar com Cesarião como co-governante. Para ela, isso era uma jogada poderosa. O filho reforçava sua ligação com César, mantinha a linha dinástica e oferecia ao Egito a imagem de continuidade. Mas, no grande jogo entre Roma e Alexandria, essa ligação também colocaria Cesarião em perigo no futuro. Número 6. Educação e domínio de línguas. Por trás das festas, disputas amorosas e guerras familiares, existe um aspecto essencial de Cleópatra que muita gente subestima: sua formação intelectual. Ela não era apenas uma rainha bonita ou carismática. Cleópatra era altamente educada, politicamente preparada e reconhecida por sua inteligência. Ela cresceu dentro da dinastia ptolemaica, em Alexandria, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. A cidade era famosa por sua biblioteca, seus estudiosos, seus filósofos, seus médicos, seus astrônomos e seu ambiente multicultural. Para uma princesa da casa real, o acesso à educação podia ser extraordinário. Cleópatra estudou temas como história, filosofia, astronomia, medicina, química antiga, zoologia, diplomacia e relações internacionais. Ela também recebeu treinamento na arte da fala pública,
uma habilidade fundamental para qualquer governante que precisava se apresentar diante de súditos, sacerdotes, embaixadores e aliados estrangeiros. Quando subiu ao trono, esse preparo fez diferença. Cleópatra sabia falar com o povo, negociar com estrangeiros, construir alianças e se apresentar como uma governante legítima, tanto no estilo grego quanto no estilo egípcio. Ela não dependia apenas de beleza ou teatralidade. Sua força vinha também da capacidade de entender contextos, adaptar discursos e usar símbolos de poder. Autores antigos destacaram o encanto de sua voz e sua habilidade de conversar. Mais do que aparência, era sua presença intelectual que parecia impressionar. Cleópatra dominava o grego, língua oficial da corte ptolemaica, e também conhecia outros idiomas usados por povos vizinhos e comunidades importantes da região. Um ponto muito lembrado é que ela era a única governante ptolemaica conhecida por aprender a língua egípcia. Isso era extremamente importante. Muitos reis da sua dinastia governavam o Egito sem falar a língua nativa do povo. Cleópatra, ao fazer esse esforço, aproximou-se dos sacerdotes, das tradições locais e da identidade egípcia. Também se diz que ela tinha interesse por cosméticos, ervas, fórmulas medicinais e experiências de laboratório. Alexandria era um centro de conhecimento, então não é estranho imaginar a rainha cercada por estudiosos, textos e receitas antigas. Parte dessas tradições se perdeu com o tempo, especialmente por causa de guerras, incêndios e destruições que atingiram a cidade e seus acervos. A famosa Biblioteca de Alexandria, por exemplo, não desapareceu em um único momento simples, mas sofreu perdas ao longo de diferentes períodos. O resultado é que muitos escritos atribuídos a Cleópatra ou associados ao ambiente intelectual dela não chegaram até nós. Mesmo assim, sua reputação como uma das governantes mais cultas do mundo antigo permanece. Número 7. Como Cleópatra realmente era. Cleópatra costuma ser descrita como uma das mulheres mais bonitas da história. Filmes, pinturas, romances e séries a transformaram em uma figura quase perfeita. Olhos marcantes, rosto impecável, postura sedutora e presença irresistível. Mas será que ela realmente era assim? Essa pergunta é mais difícil do que parece. Não existe fotografia, obviamente. As imagens que temos vêm de moedas, esculturas e representações artísticas, muitas vezes feitas com objetivos políticos. No mundo antigo, retratos de governantes não serviam apenas para mostrar aparência. Eles também comunicavam autoridade, linhagem, força e legitimidade. O historiador romano Cássio Dião descreveu Cleópatra como uma mulher de beleza extraordinária. Já Plutarco, outro autor antigo, sugeriu que sua aparência talvez não fosse o elemento mais impressionante, mas sim sua conversa, sua inteligência, sua voz e sua capacidade de envolver as pessoas. Isso abre uma possibilidade interessante. Talvez Cleópatra não fosse apenas bonita no sentido comum, mas alguém extremamente carismática. As moedas com seu rosto são algumas das evidências mais importantes. Nelas, Cleópatra aparece com traços fortes, nariz marcante, queixo definido e expressão determinada. Para alguns, essas imagens parecem distantes da versão glamourosa de Hollywood. Para outros, mostram exatamente o tipo de retrato político que uma rainha queria divulgar. Não uma boneca delicada, mas uma governante firme. Também é importante lembrar que artistas egípcios e helenísticos muitas vezes idealizavam seus reis. Faraós com corpos comuns podiam aparecer em esculturas como figuras jovens, fortes e quase divinas. Assim, qualquer imagem oficial deve ser lida com cuidado. Mesmo assim, há consistência entre diferentes moedas cunhadas em lugares distintos. Isso sugere que havia um modelo oficial de retrato de Cleópatra, provavelmente baseado em características reconhecíveis da rainha. Alguns detalhes podem ter sido exagerados, mas a ideia geral talvez preservasse algo de sua aparência real. No fim, talvez a pergunta, Cleópatra era linda? Seja menos importante do que parece. Sua fama não veio apenas do rosto. Ela convenceu generais, enfrentou irmãos, negociou com Roma, falava várias línguas, entendia política e construiu uma imagem poderosa de si mesma. Se sua beleza era real, exagerada ou transformada em mito, seu magnetismo histórico é impossível de negar. Número 8. Tratamentos de beleza estranhos. Sendo rainha do Egito, Cleópatra precisava cuidar da própria imagem. A aparência, naquele contexto, não era vaidade simples, era política.
Uma soberana precisava parecer poderosa, divina, elegante e diferente das pessoas comuns. Por isso, a rotina de beleza de Cleópatra teria sido cheia de produtos naturais, fórmulas curiosas e tratamentos que hoje parecem uma mistura de spa, laboratório e ritual. Relatos antigos e tradições posteriores associam Cleópatra ao uso de mel no rosto, possivelmente por suas propriedades hidratantes e antibacterianas. Também se dizia que ela lavava o rosto várias vezes ao dia, usando combinações de óleos com pós minerais, como giz ou substâncias semelhantes ao calcário. Algumas versões falam ainda no uso de vinagre de maçã, gengibre, calamina, cebola, gordura de ganso e outros ingredientes que hoje soam bastante incomuns. Para marcas na pele, a tradição diz que ela recorria à água de rosas. Para esfoliar o corpo, podia usar sal marinho. Para unhas, a rena era uma opção natural, deixando os dedos com tonalidade avermelhada ou marrom avermelhada. Em alguns relatos, misturas de óleo, plantas e frutos eram usadas para escurecer ou tratar os cabelos. O leite é talvez o detalhe mais famoso. Cleópatra teria tomado banhos demorados com leite, às vezes misturado com óleo, para deixar a pele mais macia. A ideia ficou tão popular que até hoje aparece em cosméticos, spas e campanhas de beleza inspiradas no Egito Antigo. Claro, nem tudo que se conta sobre a rotina de beleza de Cleópatra pode ser comprovado. Muitas histórias se ampliaram ao longo dos séculos, e algumas talvez tenham sido inventadas para reforçar a imagem de uma rainha exótica e irresistível. Ainda assim, o Egito Antigo realmente tinha uma cultura sofisticada de perfumes, óleos, maquiagem, ungüentos e cuidados com o corpo. Para Cleópatra, beleza não era apenas estética, era uma ferramenta de poder. Cada perfume, joia, roupa, penteado e maquiagem ajudava a construir uma personagem pública, a rainha que era ao mesmo tempo mulher, governante, sacerdotisa, diplomata e símbolo vivo do Egito. Número 9. Coleção de joias. Como governante do Egito, Cleópatra controlava uma das regiões mais ricas do mundo antigo. O país tinha produção agrícola enorme, comércio ativo, impostos, portos movimentados e recursos que interessavam profundamente a Roma. Por isso, não é surpresa que ela tenha vivido cercada de luxo. Algumas estimativas modernas tentam calcular sua fortuna em valores atuais e chegam a números absurdos, como o equivalente a dezenas de bilhões. Esses cálculos são difíceis de confirmar, porque comparar riqueza antiga com dinheiro moderno é sempre arriscado. Mas uma coisa é certa: Cleópatra era imensamente rica. Com tantos recursos à disposição, ela possuía joias variadas e impressionantes. Pedras preciosas, pérolas, esmeraldas, safiras, rubis, ouro, colares, pulseiras, brincos, coroas e ornamentos faziam parte da imagem real. Ela podia usar joias em ocasiões diplomáticas, cerimônias religiosas, festas, audiências públicas e encontros privados com aliados estrangeiros. No Egito Antigo, joias não eram apenas enfeites. Elas tinham significado religioso, simbólico e político. Amuletos podiam representar proteção divina. Formas de serpentes, escaravelhos, deuses, deusas e animais sagrados comunicavam autoridade e ligação com o mundo espiritual. Uma rainha coberta de ouro não estava apenas mostrando riqueza, ela estava se apresentando como alguém próxima do divino. Cleópatra também usava presentes luxuosos como ferramenta diplomática. Oferecer ouro, pedras preciosas ou objetos raros a aliados era uma forma de conquistar simpatia, comprar lealdade e demonstrar poder. No mundo antigo, generosidade podia ser uma arma política. Seu guarda-roupa teria incluído vestidos enfeitados com pérolas, sandálias decoradas, colares de ouro e acessórios feitos para impressionar. Entre as imagens mais marcantes associadas a ela está a pulseira de serpente, símbolo ligado ao poder faraônico e à proteção real. Cada peça ajudava a contar uma história. Quando Cleópatra aparecia diante de embaixadores, generais ou sacerdotes, ela não era apenas uma mulher usando joias. Ela era o próprio Egito, transformado em imagem viva de riqueza, mistério e autoridade. Número 10. O que aconteceu com a irmã de Cleópatra? A disputa entre Cleópatra e Ptolomeu XIII é famosa, mas ela não era a única pessoa da família envolvida nessa luta pelo poder. Havia outra personagem importante, Arsínoe IV, irmã mais nova de Cleópatra. O pai de Cleópatra teve 5 filhos conhecidos, 3 meninas e 2 meninos.
O detalhe curioso é que praticamente todos esses filhos passaram, em algum momento, pelo centro da política egípcia. Cleópatra era a mais famosa e a que governou por mais tempo, mas seus irmãos também tentaram assumir ou influenciar o trono. Quando Ptolomeu XIII tentou tirar Cleópatra do poder, ele não agiu sozinho. Arsínoe também queria espaço. Alguns historiadores consideram possível que ela fosse muito próxima de Ptolomeu, talvez até sua irmã gêmea, embora os detalhes familiares não sejam totalmente claros. Durante a guerra em Alexandria, no ano 48 a.C., Arsínoe aproveitou o caos para se declarar faraó rival. Isso complicou ainda mais a situação. Agora, não era apenas uma disputa entre Cleópatra e Ptolomeu. Havia outra irmã reivindicando a autoridade. Júlio César, ao interferir no conflito, tentou reorganizar o tabuleiro. Depois de derrotar os opositores, ele manteve Cleópatra no poder e ofereceu a Arsínoe e Ptolomeu XIV algum tipo de compensação política, incluindo associação ao controle de Chipre em certas versões. Mas Arsínoe não queria apenas um papel secundário, ela queria poder real. Durante o cerco de Alessandria, Arsínoe se aliou ao comandante Aquilas, que liderava forças contra César. Em seguida, ela entrou em conflito com ele e teria ordenado sua morte, substituindo-o por seu tutor, Ganimedes. Esse tipo de troca mostra como a política da família ptolemaica era instável, rápida e perigosa. Quando reforços romanos chegaram, César venceu. Arsínoe acabou capturada e levada para Roma. Lá, acabou exibida em uma parada de triunfo, acorrentada como símbolo da vitória romana. Para uma princesa egípcia, aquilo representou uma humilhação pública devastadora. Mesmo assim, César poupou sua vida. Em vez de executá-la, mandou Arsínoe para o exílio no templo de Ártemis, em Éfeso. Mas a história dela ainda não tinha terminado completamente. Anos depois, durante o período de aliança entre Cleópatra e Marco Antônio, Arsínoe acabou eliminada por ordem política. Para Cleópatra, uma irmã sobrevivente com pretensão ao trono era um risco que ela não podia ignorar. Número 11. A outra irmã ptolemaica. Se a árvore genealógica de Cleópatra já parece complicada, ela fica ainda mais sombria quando olhamos para Berenice IV, sua irmã mais velha. No fim da vida, Cleópatra provavelmente era a única filha sobrevivente de Ptolomeu XII. Os outros tinham morrido, recebido exílio ou removidos da disputa pelo poder. Berenice IV é menos conhecida que Cleópatra, mas sua história mostra como a política da família era brutal. Tudo começou no ano 58 a.C., quando Ptolomeu XII acabou expulso do Egito. Ele enfrentava revoltas, impopularidade e acusações de governar mal. Sem conseguir se manter no trono, fugiu para Roma em busca de apoio. Depois que ele deixou o país, sua esposa morreu, e Berenice, por ser a filha mais velha disponível, acabou proclamada rainha do Egito. Para os alexandrinos, ela representava uma alternativa ao pai, considerado fraco, corrupto e dependente demais dos romanos. Ptolomeu XII, no entanto, não aceitou perder o trono. Em Roma, começou a buscar aliados, oferecendo dinheiro, promessas e influência. Ele queria convencer os romanos a ajudá-lo a recuperar o Egito. Os cidadãos de Alexandria tentaram impedir isso. Enviaram uma delegação a Roma para apresentar acusações contra Ptolomeu e explicar por que ele havia sido removido. Mas, segundo relatos antigos, Ptolomeu agiu nos bastidores para impedir que esses delegados fossem ouvidos. Muitos acabaram mortos ou silenciados antes de completar sua missão. Embora a responsabilidade direta dele nem sempre apareça de forma simples nas fontes. Enquanto isso, no Egito, Berenice precisava de um marido adequado para fortalecer seu governo. Depois de algumas tentativas frustradas, ela se casou com Arquelau, um príncipe ligado à região do Ponto. A união tinha objetivo político: dar mais legitimidade à rainha e preparar o país para resistir ao retorno do pai. Mas, no ano 55 a.C., Ptolomeu XII conseguiu apoio militar romano, especialmente por meio de Aulo Gabínio, governador romano da Síria. Com tropas romanas, ele marchou contra Alexandria e retomou o poder à força. Quando voltou ao trono, não demonstrou piedade. Berenice recebeu execução por ordem do próprio pai, junto com aliados que a apoiaram. Essa história mostra que, na dinastia de Cleópatra, laços de sangue não garantiam proteção. Pelo contrário, muitas vezes, parentes eram os primeiros inimigos. Antes de seguir para os próximos fatos estranhos sobre Cleópatra, vale lembrar um ponto que chama muita atenção.
os casamentos entre irmãos na família real egípcia. Para os padrões atuais, imaginar uma adolescente casada formalmente com um irmão criança soa absurdo. Mas, dentro da lógica política da dinastia ptolemaica, esse tipo de união servia para manter o poder concentrado na família. Mesmo assim, muitos historiadores acreditam que esses casamentos, especialmente no caso de Cleópatra com seus irmãos mais jovens, eram principalmente políticos e não relações conjugais reais. Como Cleópatra teve filhos com Júlio César e Marco Antônio, e não há registro de filhos com Ptolomeu XIII ou Ptolomeu XIV, tudo indica que o objetivo principal desses casamentos era o trono, não a vida familiar. Número 12. A verdade sobre a maquiagem dos olhos de Cleópatra. Quase toda a imagem popular de Cleópatra mostra seus olhos marcados por uma maquiagem escura e dramática. Esse traço virou uma espécie de assinatura visual. Mas o famoso contorno em volta dos olhos não era apenas um detalhe estético. Ele podia ter uma função prática. No Egito Antigo, o uso de cosméticos nos olhos era comum tanto entre homens quanto entre mulheres, especialmente nas classes altas. O kohl, feito com minerais escuros, criava aquele efeito marcante que associamos imediatamente aos faraós, rainhas e deuses representados em pinturas. Mas pesquisas modernas sugerem que algumas maquiagens egípcias, feitas com compostos à base de chumbo, podiam estimular respostas naturais de defesa do corpo, em pequenas quantidades, ajudando a proteger os olhos contra infecções. Isso não significa que chumbo seja seguro em cosméticos atuais. Hoje, sabemos que chumbo pode ser tóxico e perigoso, mas no contexto antigo, os egípcios talvez tenham percebido empiricamente que certos preparados ajudavam contra problemas oculares. As enchentes do Nilo podiam deixar áreas alagadas, com matéria orgânica, lama e micro-organismos. Infecções nos olhos eram comuns em regiões úmidas e quentes. Então, além de deixar o olhar mais expressivo e proteger contra o brilho intenso do sol, a maquiagem podia ter uma função medicinal ou ritual. Cleópatra, como rainha e conhecedora de cosméticos, provavelmente entendia o valor simbólico e prático desse visual. Seus olhos pintados comunicavam beleza, status, tradição egípcia e talvez até proteção. O que hoje parece apenas maquiagem de palco, podia ser, no mundo dela, um símbolo de poder e uma tecnologia antiga de cuidado corporal. Número 13. A fábrica de perfumes de Cleópatra. Cleópatra não queria apenas parecer marcante. Ela também queria ser lembrada pelo perfume, pela presença e pela atmosfera que criava ao entrar em qualquer lugar. No mundo antigo, fragrâncias eram artigos de luxo. Perfumes, óleos aromáticos e ungüentos tinham valor social, religioso, sensual e diplomático. A rainha era associada a conhecimentos de química antiga e cosmética. Em Alexandria, ela teria mantido espaços onde ingredientes eram testados, plantas eram misturadas e receitas de perfumes eram aperfeiçoadas. Esses produtos não serviam apenas para cheirar bem, eram parte da imagem de poder. Uma das histórias mais famosas envolve o encontro de Cleópatra com Marco Antônio. Segundo relatos antigos, quando ela viajou para encontrá-lo em Tarso, preparou uma apresentação teatral impressionante. Sua embarcação teria sido decorada de forma luxuosa, com velas coloridas, remos elegantes, criados vestidos como figuras mitológicas e perfumes espalhados pelo ar. A ideia era fazer com que Marco Antônio não apenas visse Cleópatra chegando, mas sentisse sua presença antes mesmo de ela desembarcar. E funcionou. Marco Antônio, acostumado a espetáculos de poder romanos, encontrou em Cleópatra alguém que sabia transformar diplomacia em encenação. Ela não se apresentou como uma governante pedindo ajuda. Apareceu como uma deusa viva, cercada de riqueza, perfume e simbolismo. Há também histórias populares sobre instalações ligadas a perfumes próximas ao Mar Morto, na região de En-Gedi, embora a associação direta com Cleópatra seja discutida. O que é certo é que perfumes eram parte importante da economia e da cultura de luxo do Mediterrâneo antigo. Para Cleópatra, fragrância era uma arma invisível. Um perfume podia marcar uma sala, antecipar uma chegada, criar memória e influenciar emoções. Em uma época sem microfones, câmeras ou redes sociais, ela entendia que governar também era dominar os sentidos. Número 14. Como ela realmente morreu. O reinado de Cleópatra era longo, dramático e cheio de reviravoltas. Mas, como todos os grandes dramas políticos, chegou a um fim. A morte dela continua sendo um dos pontos mais debatidos de sua história.
O começo do fim veio depois da Batalha de Ácio, no ano 31 a.C., quando as forças de Otaviano derrotaram a aliança de Marco Antônio e Cleópatra. Depois da derrota, o casal recuou para Alexandria, tentando reorganizar o que ainda restava de poder. Mas a situação era cada vez pior. Antigos aliados começaram a abandonar os dois e se aproximar de Otaviano, que estava prestes a se tornar o homem mais poderoso do mundo romano. Cleópatra e Marco Antônio perceberam que o cerco político e militar estava se fechando. Segundo relatos antigos, eles dissolveram o grupo das Vidas Inimitáveis e criaram uma nova associação com um tom muito mais sombrio, formada por pessoas leais que sabiam que o fim estava próximo. Cleópatra também mandou preparar um mausoléu dentro da área do palácio, perto de espaços ligados ao culto de Ísis. No ano 30 a.C., as tropas de Otaviano chegaram a Alexandria. Cleópatra se retirou para o mausoléu. Em meio ao caos, espalhou-se a notícia de que ela havia morrido. Marco Antônio, ao acreditar nessa informação, também teve um fim trágico. Pouco depois, recebeu transporte até Cleópatra, que ainda estava viva, e morreu perto dela. Depois disso, Cleópatra ficou diante de uma realidade sem saída. Otaviano queria levá-la viva para Roma, provavelmente para exibi-la em triunfo, como símbolo da vitória romana sobre o Egito. Para uma rainha que havia passado a vida construindo uma imagem de poder, essa humilhação pública seria pior do que a derrota. As fontes antigas dizem que Cleópatra morreu pouco depois, aos 39 anos, após governar o Egito por mais de 2 décadas. A versão mais famosa afirma que uma serpente esteve envolvida, possivelmente uma áspide, animal carregado de simbolismo real no Egito. Outras versões falam em veneno. Alguns estudiosos modernos consideram ainda a possibilidade de que Otaviano tenha tido algum papel indireto, ou que a história tenha sido moldada por propaganda romana. Até hoje, ninguém sabe com certeza como Cleópatra morreu. O que sabemos é que sua morte encerrou não apenas uma vida extraordinária, mas também uma era inteira. Depois dela, o Egito deixou de ser um reino independente e passou a fazer parte do domínio romano. Número 15. Onde está o túmulo de Cleópatra? Mesmo depois da morte, Cleópatra continua prendendo a imaginação do mundo. Um dos maiores mistérios ligados a ela é a localização de seu túmulo. A tradição diz que seu último desejo era ser sepultada ao lado de Marco Antônio, e que Otaviano permitiu isso. Mas onde exatamente os dois receberam sepultamento? Ninguém sabe. Durante muito tempo, muitos arqueólogos acreditaram que o túmulo deveria estar em Alexandria, perto do Palácio Real. Isso faria sentido. Cleópatra governava a partir dali, morreu ali e mandou preparar um mausoléu na região palaciana. O problema é que a antiga área real de Alexandria sofreu terremotos, mudanças costeiras e submersão. Partes importantes da cidade antiga hoje estão debaixo do mar Mediterrâneo. O arqueólogo submarino Frank Godiot explorou extensivamente as águas ao redor de Alexandria, especialmente a partir dos anos 1990 e 2000. Suas pesquisas revelaram estruturas impressionantes da cidade antiga, estátuas, colunas e vestígios do mundo ptolemaico. Mesmo assim, nada recebeu confirmação como o túmulo de Cleópatra. Com isso, alguns pesquisadores passaram a olhar para outros lugares. Um dos locais mais discutidos é Taposiris Magna, um templo a oeste de Alexandria, associado a Osíris e Ísis. A arqueóloga Kathleen Martinez defende há anos a hipótese de que Cleópatra poderia ter recebido sepultamento ali, por causa da ligação simbólica da rainha com a deusa Ísis. A ideia é fascinante, mas não é consenso. Muitos especialistas continuam achando mais provável que o túmulo esteja em Alexandria, ou que tenha sido destruído, saqueado ou perdido sob o mar. Outros acreditam que Taposiris Magna ainda pode revelar algo importante, mesmo que não seja o túmulo da rainha. O mistério continua aberto. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Cleópatra era uma mulher que passou a vida controlando a própria imagem, e até na morte parece ter deixado o mundo sem respostas fáceis. Número 16. O túnel secreto. Sob as ruínas do templo de Taposiris Magna, arqueólogos encontraram um túnel impressionante, descrito por alguns como uma obra de engenharia notável. A descoberta reacendeu imediatamente as especulações sobre o túmulo perdido de Cleópatra. O túnel chamou atenção por sua escala, profundidade e construção cuidadosa. Parte dele estava submersa, o que aumentou ainda mais o clima de mistério.
Como Taposiris Magna já era um local ligado às buscas pela sepultura da rainha, muita gente começou a se perguntar: será que esse caminho escondido poderia levar ao descanso final de Cleópatra e Marco Antônio? A resposta, por enquanto, é: ninguém sabe. Escavações na região já encontraram moedas com a imagem de Cleópatra, objetos rituais, sepultamentos importantes e estruturas associadas ao período ptolemaico. Descobertas mais recentes, incluindo elementos ligados a um antigo porto submerso, mostram que a área era mais complexa do que se imaginava. Mesmo assim, até agora, nenhum achado confirmou que Cleópatra recebeu sepultamento ali. Muitos arqueólogos continuam cautelosos. Para eles, Taposiris Magna é um sítio importantíssimo, mas ainda não há prova definitiva de que esconda o túmulo mais procurado do Egito ptolemaico. Com o avanço das pesquisas, a esperança continua. Talvez o túmulo esteja debaixo do mar, em Alexandria. Talvez esteja em algum ponto ainda não escavado de Taposiris Magna. Talvez tenha sido destruído há séculos. Ou talvez esteja esperando, silencioso, por uma descoberta capaz de mudar a história. Será que algum dia os arqueólogos encontrarão o local final de descanso de Cleópatra? Só o tempo dirá. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.